Mas quem é a nossa coroa? Que a Bíblia fala. Sois vós a nossa coroa. A nossa coroa é os irmãos. O hino 325, irmão, eu quero falar com todo respeito a você. Com todo respeito. A orientação que o irmão deu aqui é para guardar cada um de nós. Mas o hino 325 diz assim: morte não vence, a vida em ressurreição. Quanto mais morto, mais produz o grão. Então, irmãos, não fique atemorizado. Não fique atemorizado. Eu quero citar para você mais um versículo para te encorajar. Em nome de Jesus. Hebreus 2,14. Fala que Jesus, com sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte. A saber, o diabo. Então nós vamos preservar, estamos fazendo de tudo para manter um ambiente gostoso, onde cuidamos daqueles irmãos mais velhos, dos mais novos, das gestantes, mas fica no Espírito. É a sugestão dessa noite para todos nós. Vamos manter no Espírito. Morte não vence, a vida é ressurreição, que é o tema dessa noite. O tema dessa noite é servir em ressurreição. Vamos repetir? Servir em ressurreição. Aleluia. Então nós vamos ter, amados, um tempinho. O Paulo Braga vai compartilhar 5 minutos sobre os perigos e sintomas da morte. Ele vai compartilhar um pouquinho. E o irmão Carlos Ribeiro também vai compartilhar 5 minutos sobre o ambiente propício. Vai falar um pouquinho sobre a ressurreição. Tudo isso é para nos fortalecer com a palavra de Deus. Então, já de início, Senhor Jesus, eu quero ler um versículo que foi o primeiro versículo sugerido da semana. Eu até, irmãos, esse versículo eu falo com os irmãos de coração aberto, que eu vendo ele é um versículo que iniciou a semana e também fechou a semana. O amanhã fala muito sobre isso, ter boa palavra. Então, é Isaías 50, versículo 4. Senhor Jesus, me ajudem aí. Isaías 50, versículo 4. Senhor Jesus, vamos ler juntos? Amém. O Senhor, Deus, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça com... Sim, amém. Irmãos, essa palavra já é para mexer muito conosco. Então, quando está falando que que o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Mas como eu vou dizer boa palavra ao cansado, se eu não ouço boa palavra? Então, se fosse eu que tivesse escrito esse versículo, eu começaria com a parte B. Porque a parte B fala que o Senhor nos desperta com ouvidos eruditos. Irmãos, isso está mostrando para nós que o que consola uns aos outros é a palavra do Senhor. Primeiro nós ouvimos a palavra com ouvidos eruditos, para depois a nossa língua consolar os que estão cansados. Então por isso há necessidade. Quando diz erudito, o irmão fala que é alguém que possui uma cultura vasta, uma habilidade de guardar o que ouve. Por isso que eu disse no início, não deixe que nenhuma palavra caia por terra. Ó Senhor Jesus, dentro da palavra da semana, eu quero falar um pouquinho sobre a semente. Senhor Jesus, para falar da semente, vamos ler Mateus 13. Senhor Jesus, Mateus 13, versículo 3, a parte B. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Eis que o semeador saiu a semear. Sabe por que estamos aqui essa noite, irmão? Porque o semeador saiu. Ele saiu a semear. E a semente é boa. Não há problema com a semente. Versículo 24. Senhor Jesus, outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. A semente é boa. Ó Senhor Jesus, guarda isso, a semente é boa. Versículo 38. Senhor Jesus, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Só a parte A, tá bom. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O que o Senhor quer dizer para nós? Que nós também somos sementes. Ó Senhor Jesus, agora como semente, acontece algo. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós, humanamente falando, nós gostamos de púlpitos, gostamos de aparecer, mas tem os irmãos que nos servem nos bastidores, e são eles que sustentam as reuniões, esses irmãos de oração, serviço. Por isso que essa palavra dessa noite é servir em ressurreição. O Senhor está preocupado com um grupo de pessoas que servem em ressurreição. Atrás dessas paredes aqui agora, tem irmãs servindo os nossos filhos. Não está diante de holofortes, mas está servindo. A semente, quando ela é lançada numa cova, falando no aspecto de semente, quem olha, não tem nada, está ali, muito peso em cima. Na nossa experiência de servir o Senhor, tem sido fácil? Não tem sido fácil servir o Senhor nos dias atuais. Muitas coisas tentam nos deprimir e oprimir, mas dentro da semente tem algo, Israel. Tem a vida de Deus. Dentro da semente tem uma vida, e essa vida rompe todos os obstáculos por causa do poder da vida. 1 Pedro 1:23. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, deixa eu colocar meu óculos. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Misericórdia de mim, Senhor Jesus, amém. Amém? Podemos ler juntos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então essa palavra, ela é viva e também é permanente. E ela é essa semente que foi plantada em nós. Só que para ela germinar, tem um processo. Que a quarta-feira fala de 3 itens importantes que a semente submete. Ó Senhor Jesus, na página 12, fala assim: em primeiro lugar, o último parágrafo da página 12. Em primeiro lugar, a semente foi criada para ser enterrada. Cava-se um buraco e é colocada ali dentro e é coberta com terra. Note que ela é jogada em um buraco e não fica exposta para ser vista por todas. Isso é o alimento diário, tá, irmão? Estou lendo só um pontinho aqui para nós compartilharmos. Senhor Jesus, mas desaparece sobre a terra. Esse é o início da experiência de uma semente. Sem morrer, não há ressurreição. Você já sentiu enterrado? Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil. Tem hora que Paulo falou que ele passou por situações que parece que estava acima das suas forças. Para quê? Para que ele não confiasse em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, o objetivo do falar do Senhor essa noite é para que o nosso serviço mude para melhor. 1 Coríntios 15:58, que é o encargo da semana.
Senhor Jesus, 1 Coríntios 15, 58. Senhor Jesus, buscando e invocando. Senhor Jesus. Assim. Enquanto os irmãos procuram, 1 Coríntios 15, 58, é para os adolescentes subirem, porque tem atividade para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, os adolescentes subirem. Nós vamos ler 1 Coríntios 15, 58. Os adolescentes subam, por favor. Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ó Senhor Jesus, ser abundante no Senhor, Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Irmão, ser abundante na obra do Senhor, quase todos os serviços da igreja funciona por meio de escala, né? Todos os coordenadores sabem disso. Então, todos atendendo a escala, já fez um bom papel. Só que a igreja é o zigue-zaguear do Espírito de Deus. Acontecem alguns eventos rápidos, que não tem como fazer escala. Então nós precisamos, os irmãos solicitam, irmãos da recepção, irmãos da segurança, irmãs do serviço de criança, solicitam para quê? Para um serviço extraordinário, igual hoje, irmãos, já logo pela manhã, bem cedo que as irmãs estavam preparando, para que para o encontro que teve o chá das irmãs. Isso demanda serviço. Aí como fazer se não tem escala? Se eu sou um irmão que só sirvo quando eu estou na escala, se não for o meu dia, irmão, procura outro. Só sirvo no meu dia, ou então nem sirvo. E aí? Aqui está falando, sede firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que, aí, irmãos, por que no Senhor? É porque no espírito de ressurreição, para vir servir, murmurando, questionando, era a vez do outro irmão, por que ele não veio? Aí pergunta, irmão, por que aquele irmão não veio? Irmão, nós não sabemos, quem sabe? O Senhor sabe, mas no serviço ao Senhor nós devemos ser abundantes, mas sabendo que no Senhor, o nosso servir, nosso trabalho, não é vão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, no segundo aspecto da semente, ela é cheia de vida. Como explorar a vida que há na palavra? Foi mostrado para nós na quarta-feira, um dos meios é por meio de orar e ler a palavra. Irmãos, tomar a palavra com oração é um dos meios que Deus tem deixado para nós enchermos do Espírito. Senão não é possível, não dá. Sem a palavra, o povo se corrompe. E o que Paulo falou aqui no encargo da semana, 1 Coríntios 15, 33, não vos engane, as más conversações, se não voltarmos para a palavra, irmãos, o que é a atualidade hoje aí? Quer te levar para onde? O encargo da palavra é nos levar para dentro de Deus, para dentro de um serviço agradável, um serviço em ressurreição, um serviço que Deus tem prazer, um serviço que o Senhor olha e fala assim, eis aí o meu servo. Como? Precisamos do poder da semente, explorar mais o que nós temos em mãos. Antes o irmão compartilhou, irmãos, não sabemos o dia de amanhã, pertence ao Senhor, mas eu quero falar para você, nós cantamos o hino aqui agora, que a fonte da vida vem já, a fonte que não vai secar. Se porventura passar tudo nessa terra, se você soubesse que tudo vai acabar amanhã, qual que seria o seu desfrute hoje? Vai acabar tudo amanhã. Tudo vai passar amanhã. Ah, você hoje, irmão, isso aqui não ia aguentar, porque pular isso aqui ia estourar tudo, porque desfrutar o máximo da presença de Deus, porque está tudo acabando. Mas, está vendo, nós temos sido guardados pelo poder de Deus, não somente nós, também todo o Brasil,
O irmão mandou uma carta, me perdoe, vou abrir um parêntese. Na Europa aconteceu muitas coisas, os irmãos nem estão podendo reunir, e aconteceu, muitas mortes já aconteceu lá, mas entre os irmãos teve alguma morte até então? Nenhuma. Os irmãos deram testemunho. Pode ser que aconteça? Sim. Mas morte não vence a vida em ressurreição. O que nós precisamos, irmão, é ser firme, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor. Não aceite más conversações. O que é más conversações? É aquilo que nos tira do foco. É aquilo que nos impede de receber a coroa da vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Terceiro lugar. Isso aqui ainda na página 13. Em terceiro lugar, semente tem um propósito: frutificar. A semente tem um propósito: frutificar. Por isso nós gastamos tempo com a palavra. Essa palavra é uma semente que entrou em nós, e ela tem um propósito que é frutificar. Mas para ela frutificar, tem que haver morte. Sem morrer, não há ressurreição. Irmãos, vale a pena viver a vida da igreja, mesmo sem entender. Creia pela fé, caminhe com a igreja, siga os passos. Semana passada, Salmo 85 falou que o Senhor, Ele é a nossa justiça, Ele andou à nossa frente, e as pegadas dele se tornou caminhos para nós. Então, nós temos que seguir as pisadas do Senhor. Não podemos pisar em qualquer lugar. Há um lugar seguro para caminharmos, Israel, que é seguir o Senhor, seguir a pisada do rebanho. É seguro e vale a pena. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, ainda 1 Coríntios 15, Senhor Jesus. Aliás, o 16, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Senhor Jesus. 1 Coríntios 16, versículo 9. Por favor, leiam para mim. Sim. Está vendo, irmãos? Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Agora eu pergunto, para que nós estamos olhando? Para uma porta grande e oportuna ou para os adversários? Paulo, se talvez essa porta grande para o trabalho, nós podemos pensar que é uma vaga numa multinacional. Não, não, não. Provavelmente ele estava de Éfeso quando escreveu isso aqui. O interesse e o desejo do coração dele era que lá se tornasse um centro da obra. Paulo, ele tinha uma visão de que se está bem para o Senhor, está bem para mim também. Vale a pena investir no que é de Deus, nas coisas de Deus, porque são investimentos seguros. Só que Paulo falou que há muitos adversários. Irmãos, na nossa experiência humana, vamos falar de experiência humana, que nós somos humanos, há muitos adversários. Há muitos adversários. Tem adversário fora de nós, e tem adversário dentro de nós. Está vendo? Mas também há um Senhor que cuida de nós. Aqui diz que, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Então nós temos que olhar, irmão, para aquilo que o Senhor está abrindo. O que o Senhor está abrindo? O que o Senhor abriu para nós? Ele abriu a presença do Pai que estava oculta. Ninguém podia entrar. Estava impedido. Mas Ele abriu esse novo e vivo caminho. E agora temos que entrar. Precisamos adentrar. Na nossa experiência, nós já ouvimos muito compartilhar, eu já compartilhei, e quero mudar minha postura diante do Senhor, diante da igreja. Experimentamos a morte muitas vezes, até falei, irmão, eu morri naquela situação. Essa palavra mexeu conosco essa semana. Às vezes nós falamos assim, olha, a situação que aconteceu, isso e aquilo, o irmão fez tal coisa, fui injustiçado, eu experimentei a morte. Mas o Senhor está querendo mostrar para nós precisamos experimentar a ressurreição.
Irmão, o poder da ressurreição está na vida de Deus. Nós não podemos ficar nas lamúrias, lembrando da morte da bezerra. Nós temos que olhar por o caminho que é perfeito. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, servi em ressurreição. Versículo 10 até, vamos ler o primeiro, o versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja em receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Senhor Jesus, ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Irmãos, isso aqui é tremendo. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Paulo estava falando que a igreja em Corinto era uma igreja onde tinha uma certa cultura filosófica, irmãos com muito conhecimento, e corria o risco de não aceitar Timóteo, que era um jovem cooperador. Nós que servimos ao Senhor, nós temos que ter sempre um coração de agregar, de incluir, de pegar irmãos novos, irmãos de meia idade e irmãos mais maduros. Nós não podemos ver um jovem que está ali cheio de esperança, cheio de vigor, cheio de energia, e de pensar, esse quer me ensinar. Nosso coração tem que ser de aceitar. Senhor, eu preciso aprender mesmo. Nós precisamos aprender e muito. Então Paulo temia que isso acontecesse com Timóteo. Ao chegar em Corinto, ele fosse ali desprezado e sentisse receio, inibisse o espírito de agir por causa da ação da filosofia. Irmãos, que não seja essa a nossa história. Que possamos ser em Belo Horizonte, toda a micro-região, igrejas com coração aberto, que inclua irmãos da melhor idade, que tenha condição de servir, que inclua também jovens cheios de vigor, mas a ninguém desprezamos, ninguém podemos desprezar. Senhor Jesus, o versículo 12, agora é o 12. Ó Senhor Jesus, isso. Sim, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. E irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Outro irmão, esse irmão Apolo, irmãos, eu fico encorajado com a palavra e com a revelação que os irmãos têm dado a nós. Porque somente ler esse versículo sem ter revelação é complicado. Salmo 119, versículo 130 fala assim: a revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Isso aqui, por que Paulo estava preocupado? Queria que Apolo fosse, e Apolo não quis ir. Porque Paulo queria dar para Apolo outra oportunidade para mudar aquela impressão negativa que ele havia causado em Corinto. No início, os irmãos lembram, né? Em Corinto tinha alguns irmãos que se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, e tinha um grupo mais especial que falava assim: nós somos de Cristo. Aí Paulo fala assim: nem Apolo é nada, nem Paulo, mas sim Deus que dá o crescimento. Que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, Apolo tinha causado. Talvez não seja diretamente Apolo, mas ele, como era um cara que falava muito bem, um irmão precioso, eloquente, então muitos irmãos ali passaram a ser da turma de Apolo. Tinha uma queda por Apolo, e isso causou dano à igreja em Corinto. Isso não pode causar dano à igreja em Belo Horizonte. Que não haja, como que é o versículo de hoje, oralia de hoje? Vamos aqui para o sábado. Está no versículo de hoje. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é Filipenses 2, versículo 3. Então Apolo, irmãos, entre Apolo e Paulo havia muita comunhão, embora Paulo
queria que Apolo fosse, mas Apolo não queria porque temia que a presença dele lá não fosse benéfica para os irmãos. Então ele se resguardou. Olha que quadro lindo de comunhão. Se houvesse ali ambição, ele podia falar assim: agora eu vou para mudar a história. Mas ele falou: não, eu vou esperar uma outra oportunidade. Irmãos, na vida da igreja, não pode haver competição. O que deve haver entre nós, João Miguel, entre eu e você e toda a igreja, é cooperação. Competição sempre leva-nos a medir. Cooperação, posso te ajudar? Posso contar com você? Pode contar comigo? Conte comigo. O Senhor está perguntando essa noite: posso contar com você? Com o quê? Com a sua cooperação? Isso é a vida da igreja em Belo Horizonte. Não aceite outra coisa em Belo Horizonte. Não aceite outra coisa. O Senhor quer que nós cooperemos com Ele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, sem ambição. Senhor Jesus, versículo 13: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sede vigilante, sede vigilante. Irmãos, para com o inimigo de Deus nós podemos vacilar? Não! É com ele que temos que ser vigilante. O diabo, nosso adversário, anda de redor, procurando oportunidade para quê? Para devorar. Nós vamos dar mole? Não. Onde nós vamos estar? No corpo. Nós vamos estar protegidos perto dos irmãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então precisamos ser vigilantes, permanecer firmes na fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos permanecer firmes na fé, ouvindo a palavra de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Ó Senhor Jesus, fortalecei-vos. Essa palavra tem poder para salvar nossa alma. Tudo que o Senhor faz é por meio da palavra. Deus não age se não for por meio da palavra. Disse Deus: haja luz. Deus age por meio da palavra. Crês tu nisso? Creio. Nós cremos na palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 14, ó Senhor Jesus, versículo 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos, irmãos, tudo que for fazer, que seja em casa, que seja com serviço com os irmãos, que seja no trabalho também social, faça com amor. Principalmente com os irmãos. Não vamos inverter as ordens, não. Com os irmãos, sempre usar o amor. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Tudo o que formos fazer, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Agora tem uma pergunta do Senhor para você e para mim. Posso contar com você? O Senhor está te perguntando essa noite. Você faz muita coisa? Ele está perguntando: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Posso contar com você? Senhor, conta comigo. Senhor, repita comigo: Senhor, pode contar comigo. Conta conosco, Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, esse é o caminho da vitória. Eu creio também
Por isso que estamos aqui, irmão. Porque há esperança para nós. Não vamos desferir golpe no ar. Não vamos. Vamos dar passos firmes com a igreja. O irmão falou há pouco tempo, compartilhando no grupo, né? Após a palavra, o irmão compartilhou no grupo assim: irmãos, eu me sinto seguro de estar com os irmãos. Verdadeiramente é o lugar de estarmos seguros. Irmão, no corpo, o cabeça, ele é obrigado a cuidar. Quando nós estamos no corpo, o cabeça tem obrigação e responsabilidade conosco. Não é isso que a Bíblia diz? João 6,57, o que diz? Quem de mim? Então quem está no corpo recebe toda a seiva do cabeça. O cabeça é responsável por ele. Ele está sob a coordenação do cabeça. Ele alimenta do Senhor, alimenta da verdade, e a verdade também sustenta. A verdade liberta. Precisamos experimentar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 15, esse versículo 15, irmão. Ó Senhor Jesus, e agora? E agora? E agora? E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Amém! Irmãos, aqui Paulo está falando assim, sabe aquela família que serve? Serve em ressurreição. Dá uma atenção especial para ela, porque eles se consagraram ao Senhor. Irmão, essa palavra, ela é de longo alcance, porque você precisa declarar, se ainda a sua casa hoje não está toda servindo o Senhor, você precisa declarar por fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você, se a sua casa já serve o Senhor, aleluia! Isso é um motivo de muita alegria, porque é um testemunho que deve ser visto agora. Não é fácil levantar uma família para servir o Senhor. Não é fácil. Primícia, então? Quantas coisas, desde 1970 e... quanto é que 75? Belo Horizonte, começou aqui, foi quando? 67 que veio. Partiu o pão, parece que começou, foi 69, né? Comemoramos 50 anos. Então, algumas famílias que são primícias, mas eu quero dizer para todos vocês, inclusive para mim também, faço parte da primícia. Você faz parte da primícia. Você, Juninho, faz parte dos primogênitos. Nós somos a igreja dos primogênitos. Então, quando um irmão serve na casa, já é motivo de alegria também. Por quê? Deus vai ganhar toda a família. Josué falou lá, né? Em Josué 23:15, ele falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Porque naquele momento tinha muitas confusões, eles estavam servindo ali outros caminhos, outros senhores que não eram o Senhor da glória, mas ele tomou decisão de servir com toda a casa dele ao Senhor. Irmão, se você tomar a decisão de servir o Senhor de todo o coração, em ressurreição, Deus irá salvar toda a sua casa. Ele que prometeu. Nós estamos respaldados na palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso foi Deus que falou. Vale a pena. Por isso, irmãos, esse é o viver da igreja. Esse é o viver que Deus almeja, ver muitas casas servindo ao Senhor, muitas famílias servindo ao Senhor, havendo entre nós muita cooperação, havendo entre nós mutualidade. Por isso, irmãos, é que o Senhor completa aqui: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, alegro-me, amém, 16, que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador
e obreiro. 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Irmão, por isso, eu citei no início aquele versículo de Isaías 50, versículo 4, que o Senhor falou assim: o Senhor nos deu língua de eruditos para que nós tenhamos boas palavras para consolar os que estão oprimidos, cansados. Essa é a vontade de Deus, que entre nós haja esse mútuo cooperar, encorajar, que nenhum de nós, irmãos, fiquemos para trás. Nenhum de nós, todos nós fomos chamados para servir em ressurreição. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém.